Olá, turma, como vão? Espero que bem. Agora nós vamos tratar da questão dos livros do empresário, ou melhor, de alguns aspectos jurídicos do livro do empresário e da escrituração correspondente. E o que eu pretendo fazer para dar uma estrutura e alguma lógica à exposição é passar pelos princípios jurídicos que regem a atividade contábil. Na medida em que eu for tratando desses princípios, eu vou colocar os tópicos relevantes desse conteúdo. Comecemos. Escrituração contábil. Escrituração é uma técnica contábil que consiste no registro dos eventos, das ocorrências, dos fatos e movimentações financeiras relacionadas à atividade do empresário. Isso é que é escriturar, anotar e ter o controle de tudo o que ocorreu e que seja pertinente às finanças relacionadas à atividade. Trata-se, portanto, de um procedimento voltado ao controle patrimonial com base na anotação cronológica dos movimentos, ou melhor, dos movimentos contábeis do negócio. O objetivo é o registro e o fornecimento de informações que permitam o controle sobre o patrimônio empresarial e o entendimento da sua composição. Antes de avançar, vale lembrar que atos contábeis não se confundem com atos administrativos. Haverá livros que registram os atos contábeis, isto é, aqueles atos de interesse para as finanças e para o patrimônio do empresário, e haverá livros que registram atos administrativos, tais como atas de reunião, tais como eventos de uma dada sociedade e que não tenham consequência para o patrimônio. A escrituração é um dever. Mas quem tem esse dever? Inicialmente é um dever do empresário em geral e do qual está dispensado o pequeno empresário nos termos do parágrafo 2º do artigo 1179 do Código Civil. Eu quero chamar a atenção para esse dispositivo. 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Parágrafo 2º. É dispensado das exigências desse artigo o pequeno empresário, a que se refere o artigo 970. E o artigo 970, por sua vez, traz a seguinte previsão: a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. Em geral, há o dever de escrituração e o dever de produção do balanço, mas o mesmo dispositivo que no caput estabelece o dever isenta o pequeno empresário no parágrafo 2º. Essa dispensa também alcança e beneficia o empresário rural, uma vez que ele também está mencionado no artigo 970? Bem, o produtor rural que não tenha se registrado na junta e assumido o status de empresário, na medida em que não é empresário, também não tem os deveres de escrituração. Agora, fora isso, para os empresários rurais, os deveres de escrituração são balizados por outros critérios, como o tamanho da propriedade ou, às vezes, a forma de tributação adotada. Do mesmo modo, a escrituração obrigatória pode variar se o produtor rural ingressa em um programa de financiamento agrícola, por exemplo, que pode exigir a prestação de contas e eventuais registros contábeis. Então, em relação ao produtor rural, não é só o fato de ser ou não produtor rural, empresário, que vai determinar qual seja a escrituração e os livros que ele deva usar. Ainda sobre esse dever, a doutrina costuma chamar a atenção para o fato de que não há a previsão de uma punição.
se não em casos de falência, né? No artigo 178, por exemplo, da Lei de Falências. Mas, no geral, não há previsão de uma punição para quem não observou a escrituração correta. Mas isso não é muito bem verdade, não. Isso é só uma meia-verdade. Talvez não exista previsão direta de uma punição, mas a falta de escrituração gera uma série de dificuldades que, se não são exatamente sanções em sentido técnico, podem sim comprometer, na prática, o exercício da atividade. Então nós falamos da escrituração e do fato de que a escrituração é um dever. E existem princípios jurídicos acerca da contabilidade. Vejam, aqui eu não pretendo que vocês aprendam contabilidade ou como escriturar. Não é esse o nosso objeto. Então, quando eu falo de princípios aqui, eu me refiro aos princípios jurídicos aplicáveis à atividade, e não a regras de como escriturar ou não escriturar determinados livros. Vejam, princípios da escrituração contábil costumam ser reconhecidos na doutrina principalmente 4: sigilo, fidelidade, liberdade e indivisibilidade. Eu vou falar de cada um deles de modo geral e, na medida em que tratar de cada um, tentarei apresentar os pontos, o conteúdo relevante dessa matéria de livros do empresário. A palavra sigilo, quando a gente fala de sigilo dos livros, vou começar pelo princípio sigilo. A palavra sigilo transmite a ideia de que o empresário teria o direito de vedar o acesso aos seus registros contábeis. E até certo ponto, sim, ele tem esse direito, sendo que o fundamento desse sigilo está na proteção do empresário contra a concorrência desleal. Afinal, imagina bem, se um concorrente tem acesso aos lançamentos, ele pode analisar detalhadamente o modo como se desenvolve a atividade do titular daqueles livros. Esse sigilo contábil, convenhamos, ele não é nenhuma novidade. Já havia regra nesse sentido no artigo 17 do Código Comercial. E do mesmo modo, há regra semelhante em vigor no artigo 1190 do Código Civil. Permitam-me a leitura. 1190. Ressalvados os casos previstos em lei, ou seja, o dispositivo já começa mencionando a existência de exceções à regra. Nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei. E a despeito desse texto do artigo 1190, verdade seja dita, hoje o sigilo dos livros está bastante relativizado. Vamos começar então, para fixar, pela regra, que é a seguinte: não se pode realizar diligência ou determinar a exibição dos livros do empresário. Essa é que é a regra. O sigilo é a regra. E as exceções? As exceções podem ser encontradas na legislação e até mesmo no próprio Código Civil. Vou começar pela exceção da exibição administrativa, né? O acesso que teria o fisco, a fazenda, aos livros do empresário. Em tese, o acesso da fazenda estaria justificado no interesse público da cobrança de tributos e também pelo fato de a fazenda não ser um ente concorrente, vamos dizer assim, do empresário, cujo acesso aos livros, ao menos em tese, não implicaria em concorrência desleal. Por isso é que o próprio Código Civil excepciona as autoridades fazendárias em seu artigo 1193. Confiram comigo. 1193. As restrições estabelecidas neste capítulo ao exame da escrituração, em parte ou por inteiro,
não se aplicam às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento de impostos nos termos estritos das respectivas leis especiais. Além da legislação tributária, nós temos também a jurisprudência, que assegura aos agentes fiscais e previdenciários o direito de exigir a exibição administrativa dos livros do empresário. E nesse ponto, vale a menção ao artigo 195 do Código Tributário Nacional e ao parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 8.212 de 1991. E, por fim, também a menção à súmula 439 do STF. Vocês vão poder conferir que ela menciona: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. O sigilo, portanto, opera mais entre os particulares do que em relação ao poder público. E esse sigilo pode ser relativizado em um litígio, às vezes no que tange à parte da escrituração, e às vezes no que se refere à totalidade. Vejamos as hipóteses de exibição integral. O artigo 1191 do Código Civil dirá que o juiz só poderá determinar a exibição integral, destaco aqui, integral, dos livros em causas de sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou ainda falência. O artigo 420 do Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, também irá enumerar algumas destas exceções. Perceba que todas as situações mencionadas demandam o conhecimento global das contas para a efetiva solução do litígio. Por isso é que, nesses casos, os livros podem ser apresentados ou a sua apresentação pode ser determinada na integralidade. Mas ainda assim, em respeito ao sigilo, nada impede que o magistrado, normalmente a pedido de uma das partes, possa declarar sigilo em relação à documentação, de modo que o acesso a elas se dê apenas às partes interessadas no litígio. Agora, a exibição parcial. Para além dos casos de exibição total, previstos em lei, o magistrado pode ordenar à parte a exibição parcial dos livros para que deles se possa extrair apenas aquilo que interesse ao litígio. Isso está no Código de Processo Civil também, no artigo 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Este, então, o princípio do sigilo, com as suas exceções e especificidades. Agora, o princípio da fidelidade. Como o próprio nome já indica, o princípio da fidelidade determina tanto que a escrituração deve retratar com fidelidade, com fidedignidade, os eventos havidos, quanto que o balanço deve ser o retrato fiel da situação da empresa. A fidelidade, então, é também um requisito de regularidade da escrituração. E aqui, nesse ponto, me permitam. A regularidade e, consequentemente, a irregularidade podem ser intrínsecas ou extrínsecas. Regularidade intrínseca se refere ao cumprimento das exigências de forma do lançamento. Isso é, se os eventos foram lançados em ordem cronológica, com individualização e clareza, com referência ao documento probante, etc. Já a regularidade extrínseca se refere à correção e correspondência entre o que foi lançado e os eventos efetivamente ocorridos. Será extrinsecamente correta a escrituração em que os lançamentos descreverem corretamente o que aconteceu na realidade fática.
A regularidade extrínseca, assim, é mais do que uma formalidade, ela é uma exigência do princípio da fidelidade. Princípio da liberdade. O princípio da liberdade está relacionado ao fato de que o empresário tem certa flexibilidade e escolha de qual sistema e de quais livros pretende utilizar em sua contabilidade. É desta liberdade que resulta a classificação dos livros do empresário em obrigatórios ou facultativos. Obrigatórios são os livros cuja existência e escrituração são determinados em lei, enquanto os facultativos, como o próprio nome indica, são de escolha do próprio empresário que os utiliza, ou melhor, que os utiliza ou não, de acordo com a sua conveniência. Os livros obrigatórios podem variar a depender de quem seja o empresário e da forma adotada para a atividade. E os facultativos variam em razão da vontade do agente. Costuma-se diferenciar também os livros obrigatórios em gerais e especiais. Gerais seriam aqueles obrigatórios de forma geral, como o nome já diz, e especiais aqueles obrigatórios para determinadas situações. Tradicionalmente no Brasil, o livro obrigatório geral tem sido o diário, que também às vezes é chamado de livro-razão, e que é mencionado no artigo 1180 do Código Civil. É o livro em que se registram todas as operações cotidianas relacionadas à empresa. Já como exemplo de livros obrigatórios especiais, temos os livros que a lei exige para a sociedade anônima, a escrituração específica para quem opera com duplicatas e também podemos dar de exemplo os livros da cooperativa, previstos na lei respectiva, Lei 5.764 de 1971. E por fim, são exemplos de livros facultativos os livros caixa e conta corrente. Último princípio aqui, indivisibilidade. Vamos falar, por fim, do princípio da indivisibilidade e que nos dá ensejo para tratar da força probante dos livros do empresário. O que devemos entender por indivisibilidade? Veja você que a escrituração contábil é indivisível e isso significa que, se dos fatos aferidos pelo lançamento, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros são contrários, ambos serão considerados em conjunto como uma unidade. Mas vamos tentar desenvolver um pouco mais esse ponto. O Código Civil, em seu artigo 212, traz uma enumeração das provas do negócio jurídico. E dentre elas, está lá prevista na enumeração os documentos. Os livros do empresário, portanto, se enquadram nessa categoria, são documentos. Por isso é que o artigo 421 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode ordenar aos empresários que exibam parcialmente os livros e documentos, de modo a extrair desta apresentação aquilo que seja de interesse do litígio. Quer dizer, a gente já viu também que pode ser determinada a apresentação total a depender do caso. Os livros, que em certos casos podem ser exibidos na totalidade e em outros apenas parcialmente, constituem, portanto, um elemento de prova. E a coisa funciona assim. Para provar contra terceiro e, portanto, em favor do empresário, que é proprietário dos livros, esse livro ou esses livros devem estar regulares, tanto intrínseca quanto extrinsecamente. Então vejam, os livros sempre provam contra o empresário que é o seu proprietário. Para provar a favor, devem estar regulares, tanto intrínseca quanto extrinsecamente. Por outro lado, estando irregulares, os livros só provam contra o seu titular. De novo, concatenando aqui, em suma, os livros sempre provam em sentido contrário ao do interesse do seu proprietário.
e provam em favor de seu proprietário se estiverem regulares. Aqui vale a conferência dos artigos 417 e 418 do Código de Processo Civil. Mas talvez você esteja pensando, e onde entra a indivisibilidade nessa história? Livro prova a favor, prova contra, mas e a indivisibilidade? Ora, a indivisibilidade ela se apresenta no mandamento do artigo 419 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se os fatos demonstrados no lançamento, alguns são favoráveis e outros desfavoráveis à parte, não se pode considerar apenas alguns e excluir os outros. Em outras palavras, se os livros se prestam a provar um determinado fato que esteja escriturado, também se presta a provar os outros em mesma situação. Eis aí o princípio da indivisibilidade. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Nessa exposição tratamos dos livros do empresário, né? E, obviamente, das obrigações e deveres que decorrem do caráter empresarial do sujeito que exerce a atividade. Estou à disposição para qualquer dúvida que possa existir. Espero que a exposição tenha feito sentido. Até a próxima, amigos. Um abraço.